todos, aqui é Marco Antônio Santos, agrometeorologista da Rural Clima, e vamos para o nosso alerta agroclimático dessa segunda-feira, hoje dia 12 de setembro de 2022. Vamos falar sobre a região sul do Brasil. A semana começa com algumas áreas de instabilidades ganhando força devido à presença de um sistema de baixa pressão sobre o sul do Brasil, e com isso esse começo de semana deverá ser marcado por algumas pancadas de chuvas sobre a região norte e leste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, bem como também algumas áreas do Paraná. Essas chuvas não deverão ser tão volumosas, mas já suficiente para manter um pouco de umidade sobre essas áreas, organizando assim uma condição um pouco melhor para o desenvolvimento das lavouras de inverno, bem como também para dar sequência ao plantio da nova safra de milho. Além disso, ao longo dessa semana, novas áreas de instabilidades deverão se formar e novas chuvas deverão ser registradas sobre as mesmas áreas, ou seja, leste e norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, bem como também já em algumas áreas do sul do Mato Grosso do Sul e Paraguai. Grande parte do Rio Grande do Sul não deverá receber altos volumes de chuvas ou até mesmo chuvas ao longo dessa semana. Isso porque as águas do Atlântico, um pouquinho mais frias, tira totalmente a pressão de chuvas do interior do Rio Grande do Sul, ou seja, somente a região ali mais norte de divisa com Santa Catarina e o leste ali a região entre Pelotas, Porto Alegre e até Vacaria, essa região ainda pode receber algumas chuvas. E tudo está caminhando, apesar dessa ausência de chuvas essa semana sobre grande parte do Rio Grande do Sul, a tendência é que ao longo desses próximos 15 dias, novos episódios de chuvas venham a ocorrer sobre grande parte da região sul, e aí incluindo o Rio Grande do Sul. No entanto, não será uma ausência, mas sim chuvas horas um pouco mais generalizadas, horas um pouco mais irregulares. Essas chuvas que estarão ocorrendo ao longo desses próximos 15, 20 dias sobre o Paraná e sul do Mato Grosso do Sul manterá uma condição extremamente favorável ao início do plantio da nova safra de soja. Porém, devemos alertar, essas chuvas não serão sinônimos da total regularização do regime de chuvas, visto que poderá ocorrer chuvas ainda irregulares, não só nas últimas semanas aí de setembro, mas também no início de outubro. Então, muito cuidado para iniciar o plantio da nova safra de soja. Mas é fato que as chuvas aos poucos estarão chegando em todo o Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, bem como também dando continuidade nelas em toda a região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As condições, mesmo com uma laninha, é de chuvas esse setembro em grande parte da região sul. Com relação às temperaturas, por enquanto, não há previsões de geadas, apesar da queda brusca das temperaturas nesse início de semana. Nós vamos falar sobre a região sudeste. Olha, a tendência para esse início de semana é de, se caso ocorram algumas chuvas, essas serão muito mais na região sul e leste de São Paulo. Dificilmente teremos chuvas ao longo dessa semana sobre grande parte da região sudeste. Isso porque a frente fria que estará se formando nessa semana ficará muito mais ao sul do Brasil do que propriamente sobre a região central. Portanto, somente na próxima semana, na semana do dia 19, é que aí sim há previsões do retorno das chuvas a grande parte da região sudeste, com exceção apenas mais da região norte de Minas Gerais. Portanto, se essa semana será marcada apenas por pancadas de chuvas irregulares sobre São Paulo e sobre São Paulo, a tendência é que na próxima semana, aí sim, essas chuvas ganhem um pouco mais de intensidade e com isso venha trazer chuvas mais generalizadas e até mesmo
em bons volumes sobre grande parte da região sudeste. Essas chuvas poderão sim atrapalhar o andamento da colheita da cana, bem como também esse finalzinho aí do café. Porém, ou por outro lado, melhor dizendo, essas chuvas já trazem um certo alívio a grande parte dos produtores, uma vez que elevará os níveis de umidade no solo e até poderá já induzir o pleno florescimento das áreas de café. Além disso, essas chuvas também auxiliarão já na retomada dos tratos culturais para o posterior plantio da nova safra de soja, que deverá ser iniciada em outubro. Apesar das chuvas não serem tão regulares ou assim não serem tão abrangentes, mas é fato que aos poucos essa chuva vem chegando e, mesmo com a laninha, dificilmente ocorrerá o atraso que nós vimos lá em 2020, quando as chuvas só se firmaram de vez em novembro. Dessa vez não, tudo está caminhando para que as chuvas cheguem dentro de uma normalidade a cada região produtora aqui do Sudeste. Nós vamos falar sobre a região Centro-Oeste. A semana será marcada por quase nada de chuvas sobre a região Centro-Oeste, ou seja, Rondônia, Mato Grosso, Norte do Mato Grosso do Sul e Goiás. Se receberão chuvas, serão extremamente pontuais e bem localizadas e de curta duração. No entanto, já na semana que vem, ou seja, no dia 21, pós-término do vazio sanitário, início oficial da primavera aqui no Hemisfério Sul, a tendência é que as chuvas comecem a voltar gradativamente. E aí vale uma ressalva aqui. O modelo americano, que o que mais está dando laninha, não está colocando chuvas tão expressivas para o Mato Grosso ou seja, para o Centro-Oeste, a partir da semana do dia 21. Até coloca uma ou outra chuvas, mas de fraca intensidade e mais pontual. Já o modelo europeu, que apesar dele estar dando laninha, mas uma laninha de fraca intensidade e com pouca influência sobre o clima aqui no Brasil, ou principalmente no Centro-Oeste, dá dando chuvas um pouco mais generalizadas já a partir da semana que vem, ou seja, a partir do dia 21, até possibilitando o início do plantio da nova safra de soja. Portanto, vamos ficar de olho e ver qual modelo estará mais certo. Nós aqui da Rural Clima apostamos mais no europeu. Porém, vamos aguardar. Vale essa espera. Mas o fato é, aos poucos as chuvas estão chegando. E tudo está sinalizando, independente do modelo, porque os dois estão dando chuvas. Um pouco mais geral e de alta intensidade, que é o europeu. E o americano, por sua vez, está dando chuvas, mas bastante irregulares ainda nesse mês de setembro. O que nós estamos acreditando é que chuvas ocorrerão, sim, não é uma ausência, mas tudo está prevendo que essas chuvas ainda serão irregulares, só normalizando de fato ali em meados de outubro. O plantio deverá se iniciar já na semana que vem em várias localidades, mas ainda de forma tímida e bem pontual. Nós vamos falar sobre a região norte do Brasil. Com a chegada da primavera no início da semana que vem e, portanto, iniciando oficialmente, aqui no Hemisfério Sul, a primavera, a tendência é que uma quantidade maior de energia vindo do Sol comece a chegar sobre o Hemisfério Sul e principalmente sobre a Amazônia, o que levará a uma taxa maior de evapotranspiração, elevando assim a quantidade de umidade,
propícia para trazer mais chuvas. Ou seja, a partir da semana que vem, começaremos a ver chuvas mais generalizadas sobre toda a região norte do Brasil, não somente sobre a faixa norte, o que vinha acontecendo e o que é regularmente comum para essa época do ano. A tendência é que, com a chegada da primavera na semana que vem e ao longo aí dos próximos 15, 20 dias, chuvas mais generalizadas venham ocorrer sobre Amazonas, Acre, Pará, principalmente a metade oeste e sul do Pará, bem como também Roraima e Amapá. Na região do Acre, partes do Amazonas, bem como também no Pará, essas chuvas já possibilitarão a elevação dos níveis de umidade no solo e, consequentemente, uma melhora nas condições tanto para o desenvolvimento das lavouras que estão em campo, como também para começar a dar início ao novo plantio de soja, que deverá ocorrer já na última semana de setembro, principalmente nas regiões sul do Pará. A tendência é que essas chuvas aos poucos vão ganhando intensidade e mantendo uma condição extremamente favorável tanto ao início quanto à continuidade e o bom desenvolvimento das lavouras de soja. Vamos falar sobre a região nordeste do Brasil. As chuvas ainda continuarão bastante intensas sobre toda a faixa litorânea do Nordeste, o que está sendo corriqueiro e habitual ao longo desses últimos meses. No entanto, com a proximidade do início da primavera e bem como também o mês de outubro já sendo marcado pela primavera, a tendência é que as chuvas comecem a ganhar um pouco mais de intensidade e abrangência sobre a região mais do interior do Nordeste. Ainda no mês, tanto nesse finalzinho de setembro, quanto ao longo do mês de outubro, ainda serão chuvas um pouco mais irregulares. Dificilmente iremos ver chuvas generalizadas em altos volumes sobre o interior do Nordeste. As chuvas ainda continuarão marcantes sobre toda a faixa litorânea, mas é fato que, aos poucos, ela vai ocorrendo. E isso manterá uma condição favorável ao desenvolvimento das lavouras. Nesse primeiro momento, as lavouras de cana e milho, e já para outubro, as demais culturas do interior do Nordeste. Depois vamos falar sobre a região do Mapitobá. Olha, ainda o tempo segue firme, sem previsões de chuvas. Somente há previsões de algumas pancadas de chuvas ali na virada de setembro para outubro. E mesmo assim, essas chuvas que estão sendo previstas ainda não serão sinônimos da total regularização do regime de chuvas. Essas só deverão ocorrer ao longo da segunda quinzena de outubro, ou seja, daqui a um mês. Não é que esses próximos 30 dias serão marcados por uma ausência total de chuvas, não. As chuvas até poderão ocorrer tanto na virada de setembro para outubro, quanto na primeira quinzena de outubro. Mas essas ainda serão pontuais e de fraca intensidade. Dificilmente dará plenas condições para o início do plantio da nova safra de soja. A tendência é que o plantio, engrenando de fato e avançando a passos largos, só venha ocorrer daqui a 40 dias, ou seja, a partir do dia 20 de outubro. Até lá, um ou outro até vai se arriscar no plantio, mas ainda de forma muito tímida. Um grande abraço a todos e até amanhã no nosso próximo alerta.